Shalom, boa noite, né? Os irmãos que eu falei que ia falar a respeito, né? Que Jesus pegou o Leviatã na mão. Hoje eu estou cumprindo o que eu falei para os irmãos e vou ler e vou explicar em nome do Senhor Jesus a todos, tá? Estou gravando esse mesmo vídeo no mesmo dia que eu fiz a respeito das transgressões de Saul, né? Que foi hoje é 22 de janeiro de 2024. Essa hora aqui são 23 horas e 45 minutos da noite, tá? Porque eu já postei alguns vídeos aí dizendo que ia falar do Leviatã, que Jesus pegou ele na mão, e citei os livros. E eu vou ler os livros aqui e vou... Irmão, para vocês não se preocupar, irmão, para vocês que estão escutando aqui, irmão, não precisa de like, não precisa de curtir esse negócio. Se vocês quiserem me seguir, tudo bem. Por que seguir? Porque eu quero que vocês esparramem o evangelho, irmão. Como eu estou fazendo, eu quero que vocês façam, esparramem o evangelho. Porque o que vocês vão escutar aqui hoje, do Leviatã, de que Jesus pegou ele na mão, ninguém vai mais falar para vocês. Vocês vão escutar aqui, né, do que o Deus se usa de quem Ele quer, né? Então, por que eu falo esparramar o evangelho para os outros, né, irmão? Que eu falo assim, porque, se vocês verem lá em 11 de Gênesis, na Torre de Babel, o ser humano queria se juntar, queria ficar em globalização assim, junto. E Deus foi lá, o próprio Deus foi lá e confundiu as línguas, esparramou por o mundo inteiro, né? Deus não quer que o evangelho fique parado num lugar, Ele quer que se agregue longe, nos confins da terra, quando Ele fala assim, né? Veja só, e já lá em Jeremias também, cativeiro também, na Babilônia, Deus quis que ele se juntasse de novo, o povo, mas o evangelho, irmão, esparramou de novo, foi livre. Os judeus começaram a fazer a segunda casa que é o que? O templo, né? Um templo que Esdras ali ajudou a construir também, né? E pela segunda vez, irmão, isso aí que está acontecendo. E a terceira vez, irmão, foi lá em 3 de Atos, né? A descida do Espírito Santo. Eles não queriam que ficasse só ali em Jerusalém e ali mais próximo, mas eles expandiram, né? O Espírito Santo expandiu e não quer que... Desculpa. Deus não quer que o evangelho fique parado no lugar, Ele quer que se expande, quer que abra os confins das terras. Foi isso que aconteceu também em 3 de Atos. Então, só, como diz também, irmão, tudo que você sabe de pouco, você lança também, né? Porque não adianta você saber tudo das escrituras, irmão, tudo, e não falar. É melhor você saber pouco e se expressar e falar e passar para frente. Mais uma, irmão. É como as dracmas que o Senhor mesmo falou ali em, acho que é 19 de Mateus também, do Eliseu, né? Que ele fala que as dracmas, irmão, que ele deu 3 para um, 5 para outra e 1 para outro e 2. E ali um escondeu, não quis, enterrou. E ali quando ele fala que a pessoa que veio cobrar ele fala, eu sabia que tu tira de onde não tem e coloca de onde não tem. E aí Jesus falou, olha, tu se condenou com a tua própria boca, né? Então, se condenou porque ele tinha tudo para progredir e não quis, né? Então, a pessoa se condenou com a própria boca, e aí o Jesus fez isso. Ele falou, não enterre suas dracmas, não enterre seus talentos. O que é isso, irmão? O que você tem, passa para adiante, né? Então, eu vou ler aqui, irmão, para não ficar muito... Esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou minimizar, vou cortar para ficar com vocês. E eu vou colocar por sequência, tá, irmão? Eu só vou colocar Jesus pegou o Leviatã na mão, primeira parte, segunda parte, terceira parte, a quarta parte, tá? Se vocês quiserem acompanhar, eu vou
passar, porque eu vou passar um repasse novamente do que está escrito. Eu não vou. 1 de Gênesis 21, que está lá falando que Deus fez as grandes baleias, né, e os peixes e tudo que há, né? E Salmos também 74, que fala do Leviatã. Salmo 74, verso 14, está escrito também. Eu vou dar uma passada rapidinho ali, né? E o Salmo 104 também, o verso 25 e 26. E ali o Salmo 24, irmão, é o que vai mais falar a respeito do como é que se chama? Mais oportuno, da hora mais oportuno, que é a hora que Jesus Cristo, irmão, que eu vou explicar, que aqui está aqui, que eu vou já chegar lá. E no Jó 41 também fala. E também, irmão, como eu falei antigamente, hoje mesmo eu falei a respeito disso aqui, que eu coloquei uns vídeos, e esse daqui, irmão, já vou trazer para vocês tudo, toda a chave, vou trazer para vocês. E o 27 de Isaías também, irmão. 27 de Isaías, no primeiro parágrafo e no segundo verso. O primeiro parágrafo ele está falando declaradamente do que ia acontecer com Leviatã e na hora oportuna que Jesus ia precisar do Leviatã, irmão. Para que o quê? Ele mesmo vai falar, para que não se escandalize, vai lá e paga por mim e por ti. Jesus falou isso para Pedro. Então, na sequência do segundo, ele fala assim, na sequência do segundo verso de 27 de Isaías, ele fala assim, e ali havia uma vinha. Ali ele estava falando de Jesus Cristo, ele mesmo, que ia precisar do Leviatã, né? E como eu falei, também, mais explícito também, no Jó 41, que todos sabem, todos falam que Leviatã é um monstro marinho, que todo mundo sabe que também é verdade, né? E ele é espiritual e carnal, irmão. Espiritual, por que espiritual que eu já falei? Porque todos os profetas que se desviavam do caminho do Senhor, o Senhor botava algo e me cita agora duas pessoas. O primeiro foi Jonatas e também Salomão, tá, irmão? Que foi afogado muito no navio de Salomão, ele perdeu muitas iguarias, ouro, muitas coisas, né? E eu vou ler aqui, irmão, para nós entender o começo desse vídeo aqui, eu estou dando um pouco de explicação para os irmãos entender, tá? Porque, como eu falei, não precisa, né? Eu vou estar fazendo isso para dar like, essas coisas, dinheiro, tudo. Não, irmão, eu quero que vocês passem para diante esses vídeos. Eu vou começar a fazer vídeo menor, sem precisar cortar, para nós entender, mas é porque eu não consigo. Quando eu vou fazer um vídeo, quanto mais eu falo, mais dá vontade de falar em cima da Bíblia. Tudo que eu falar, vocês vão atrás, ler. Todos os capítulos que eu falei vão lá e vocês vão perceber que o Leviatã já estava programado para aquele determinado dia e horário ali, tá? Que está escrito aqui. Eu vou ler agora para nós entender, tá? Que está escrito aqui, Mateus 17, que diz assim, o título da palavra diz assim, Jesus paga o tributo. Eu vou dar sequência, que diz assim, ó. E chegando ele a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as de dracmas. E disseram, o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou o incenso? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo então livra os filhos. Mas
Novamente, mas para que os não escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém, irmão? Olha só, irmão. Eu não sei nem como é que eu vou explicar. Dá para explicar essa palavra aqui. Mas eu tenho que ler o que está lá em 104 de Salmos e principalmente Jó 41. Por quê, irmão? Aqui eu vou ler e vou explicar o porquê, irmão, que é o Leviatã. Veja só. Quando ele chega lá e eles perguntam, né? Tem que ler os outros para entender, irmão. Vocês entenderam essa leitura? Agora eu vou ler o que está lá em Salmo 104 para nós chegar no incenso do que eu vou explicar aqui, tá, irmão? Então, aqui o Salmos 104, eu vou ler do 25 até onde Deus preparar de dar a explicação, tá? Que vai chegar lá no 17 de Mateus. Diz assim, 25. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. 25. 26. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Mas todos esperam de ti que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu ele o recolher. Abre a tua mão, ó irmão, dando-lhe ti ele a escolher, abre a tua mão e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e fica perturbados, e lhes tira a respiração. Tira a respiração e morrem, e voltam-se para o seu pó. Tá vendo, irmão? O que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando que o 26, navios, o Leviatã, aí ele fala que formaste para nele folgar, né, irmão? Que o peixe que Jesus mandou Pedro pescar é o Leviatã. Folgar, irmão, o que é folgar? Jesus mandou o Pedro ir pescar o primeiro peixe que sair, ele pegar e levar para o Senhor, que o Senhor era que ia fazer o milagre. É que a palavra, irmão, não está só dizendo assim, Pedro vai lá, pega o peixe e tira o estáster, e que sai e tem tudo. Não, irmão. Tem todo um dia que aconteceu. Então Pedro foi lá, pegou o peixe, trouxe para o Senhor, né? O Senhor, ele que falou que tinha, ele que tinha. Então ele foi lá, brincou. Folgar é brincar com o peixe. O que eu igual eu falei na outra vez? Para nele folgar. Quando você pega um peixe, irmão, que ele está meio vivo, você vai coisar, ele se mexe, vê e como que tá, né? Se você vê nele folgar, aí ele fala assim: todos esperem em ti que ele dê o seu sustento em tempo oportuno. Tá vendo? O que significa isso aqui? Tá falando novamente de lá, tempo oportuno, irmão, que o Senhor tinha que pagar o de dracma. Por quê? Porque quando ele chegou, se nós lermos o 17 de Mateus, eles já chegaram cobrando o próprio mestre, o próprio Senhor Jesus. Quer ver? Eu vou lá de novo. Veja, mano, aqui o 24, o versículo 24 de Mateus 17, ele fala assim, ó o que ele fala.
do que eu li lá em Salmos, e ele fala aqui assim, ó, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam-se as didracmas e disseram, o vosso mestre não paga as didracmas? Tá vendo? Aqui, Jesus não morava, irmão. Jesus não morava lá. Jesus estava a passeio, não, de passagem na casa de Pedro. Quem tinha que pagar os impostos era Pedro. É igual os impostos de hoje. Quem tinha que pagar era Pedro. Por que eles chegaram cobrando o Senhor Jesus? Né? Aqui já era uma afronta dos fariseus e dos que andavam ali, sempre tentando o Senhor Jesus que ele peque em alguma coisa. Pode ver, todo lugar que tinha os fariseus tentando o Senhor Jesus, para ver se ele pecava em algo. Então, irmão, isso aqui não tinha como Jesus dizer assim, não, eu não vou pagar. Ele já estava cobrando do mestre e de Pedro, porque Jesus estava de passagem. Então, irmão, aí onde que vai a leitura, que diz que Pedro fala assim, aqui ele fala assim, disse-lhe ele, sim. Pedro está dizendo, sim, ele paga. Como que ele diz que sim, ele paga, se ele estava só de passagem? Né? Porque o Senhor já lê a mente da pessoa, já fala o que ele quer que a gente fale, né? Então ele diz assim, e entrando em casa, olha, tá vendo? Olha aqui, Pedro entrando em casa, Jesus já antecipou falando. Jesus já sabia de tudo, irmão. Já sabia o que estava ali naquele exato momento que ia acontecer. Ele fala assim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, quem te parece, Simão? Ó, Jesus estava dentro de casa, eles chegaram cobrando Pedro, lá fora, mais distante, não sei onde que era. Mas quando ele voltou, que diz que Jesus pagava também, né? Porque Pedro talvez não tinha nem dinheiro. Por que Jesus mandou pegar o peixe, né? Então, o que ele disse assim? Jesus disse assim, de quem cobra os reis da terra os tributos ou o incenso? Dos seus filhos ou dos alheios? Tá vendo? Olha só o que Jesus falou. Jesus estava de passagem. Jesus não tinha nada na terra. Jesus não tinha nada, estava na terra. E ele está falando que tudo ali era do seu pai, era dele. Mas só porque ele não falou nessas palavras, né, irmão? Se ele fala os tributos, cobrando a quem? Dos reis ou dos alheios? Ele está falando, irmão, que pessoas estão aqui por um vasto tempo, porque tudo vai ficar, irmão, aqui, tudo vai ficar. As pessoas não entendem. Por exemplo, aqui tem muitas pessoas, na minha cidade aqui, tem muitas pessoas que têm terreno que nem sabem que tem, dizem que é dele, mas nem sabem se paga uma multa que dá aí para a prefeitura ou alguém, ou eles são de dentro aqui da cúpula, as pessoas daqui de dentro, dos prefeitos, de não sei de quê. Mas tem terreno aqui, irmão, que desde eu pequeno, que hoje eu estou com 47 anos, desde eu pequeno, que não tem casa, não tem nada feito. Dizem que é dele. Aqui está uma palavra bem sincera que Jesus está falando. É por pouco tempo, irmão, não interessa se o rei é dono das terras tudo, ou sendo ou não sendo, a família toda vai morrer. Vai ficar terra e a terra fica, irmão. Então, por isso que Jesus falou, então vai lá, olha o que ele fala aqui. O incenso, ou dos seus filhos, ou os dos alheios, disse-lhe Pedro, dos alheios. Por quê, irmão? Porque está dizendo que a casa poderia ser dele, né? Mas tinha que pagar tributo. É igual hoje, irmão. Hoje, se a pessoa tiver uma casa, se não pagar água, não pagar luz, não pagar o lugar onde a casa está em cima, mesmo o terreno sendo seu, o tal de IPTU, os caras depois vem com coisa do diabo, quer levar a sua casa, que você tanto lutou para batalhar e fazer. Mas Pedro já está falando dos alheios.
Dos alheios o quê? Era dele a casa, né? Mas ele tinha que pagar, porque senão ia ser, como se diz hoje, ia ser leiloado alguma coisa, né? Então Jesus fala assim, e Jesus logo então livra os filhos. Tipo assim, vai lá e paga, Pedro. Vai lá e paga o teu tributo, né? Vai lá e paga teu tributo, para se livrar dos filhos dos alheios, né? Mas aí Pedro talvez não tinha o dinheiro, né, irmão? Talvez, como está dizendo aqui, vai lá, Pedro, vai lá e paga os alheios, para que fique livre tu e os filhos. Os filhos é todos que moram aqui, mano, né? Então, mas aí ele fala assim, por que, irmão, que ele está falando? Vai lá e paga. Mas Jesus já sabia que ele já tinha cobrado tanto Jesus como Pedro. Tá entendendo, irmão? Porque Jesus não morava lá, estava de passagem, mas ele já tinha cobrado Jesus e Pedro para ver se o quê? Para ver se Jesus, como diz naquele que ele fez tributo César lá, que Jesus falou, tu não paga o tributo, e Jesus pegou a moeda e falou, né? Tinha o rosto lá do César e ele falou, né? Dá o que é de César, dá a César. Entendeu? Deus não tem nada a ver com isso, não. Deus veio pregar a salvação, o evangelho. Deus não quer saber de terrestre, não, mano. Deus não quer saber disso aqui, ele quer saber porque ele fez isso aqui para nós. Ele fez a terra para nós morar, irmão. Para nós frutificar, para nós multiplicar a família. Deus quer isso de nós. Ele não quer saber de terra. A terra ficou para nós. Então, já tinha cobrado. E como ele tinha cobrado, tinha que pagar Jesus e Pedro. Porque Pedro falou, já chegou dizendo, mestre, ele cobrou as de dracmas. Para mim e para ti. Não era para ser só para Pedro? Então, irmão, quando foi cobrado, Jesus tinha que pagar. Então, irmão, Jesus é dono de tudo. Tudo, se nós ver, tudo é dele. Olha o que ele fez. Mandou pegar um peixe. E esse peixe que eu estou falando para vocês, irmão, é o Leviatã. Olha só. Mais uma aqui. Deus mandou Pedro pegar um anzol. O que um peixe, irmão? Um peixe dava para acudir todo aquele a respeito disso ali, né, de pagar tudo aqui dali. Não era pra, tipo assim, Pedro estava aí falando, meu Deus, o que eu vou fazer em tal lugar? Pegar um peixe. Ele foi pegar o peixe, irmão, ele não sabia que tinha as de dracma lá dentro, irmão. Pedro não sabia que tinha um dinheiro. Jesus só mandou ele pegar o peixe e trazer para ele. Aqui, a Bíblia, irmão, ela é uma palavra, mas ela é um resumo. É um resumo de tudo. O resumo que eu estou falando aqui é o que está lá no Velho Testamento, no 104 de Salmos. Se você ler, eu vou voltar lá e ler para vocês, para nós entender como é o Leviatã, né? Então, quando ele fala a respeito de pegar o peixe com anzol, né, irmão? Por que um anzol? O anzol, né, foi lá, jogou no mar, nem tinha isca. Por quê? Por que talvez não falou que tinha isca, né, irmão? Porque a isca, irmão, é sinal de traição, né? Sinal de traição. A isca, quando você bota num anzol, é sinal de traição. Por quê? Eu falo isso porque eu já pesquei muito, irmão. Porque, vamos supor, eu vou pegar um peixe, aí eu boto uma isca no anzol, um pedaço de carne ou uma minhoca, alguma coisa. E ali o peixe vai enganado, morde e vai ser visgado. Então ali por detrás da isca tinha o anzol, que pegou ele, ferrou o peixe. Então, traição, irmão. Então Deus não trabalha com traição. Deus mandou o anzol puro, pegar com o anzol puro, que está lá em Jó 41. No início do 41 já está escrito. Com anzol, irmão. Amarrou o peixe, também está lá, irmão. Vai lá e confere, irmão. Confere o 41 que está. O 41 está escrito isso aqui, irmão.
O 17, tudo que tu lê no 41 de Jó, no 104 de Salmos, no verso 25, 26, 27, 28, 29, tá tudo aqui, irmão, explicado. Porque se eu for explicar, vai ficar muito grande. Mas eu vou explicar um pouco aqui a respeito do que eu estou falando aqui. Eu vou no 41 de Jó para nós ficar atento no que eu estou falando e o que vocês vão conferir para a mente e o coração de vocês, irmão. Se eu estiver falando alguma coisa, não acredite. Não acredite. Se estiver falando a verdade, vai, confere, né? Então, eu vou ler o último versículo aqui do Mateus 17, que é o versículo 27, que diz assim, mas para que os não, olha, irmão, olha o que Jesus está falando aqui, vai lá e paga, né, o teu tributo. Mas aí olha o que Jesus se preocupou, irmão. Olha o que Jesus se preocupou comigo e com você, e com eles, com os discípulos, com o próprio Jesus, irmão. Olha o que Jesus disse, irmão, no 27. Mas, vírgula, para que os não escandalizamos. Que é isso, irmão? Jesus está falando para não escandalizar. Tinha que pagar, mas ele não tinha dinheiro ali na hora. Jesus podia muito bem pegar em alguma coisa e virar no que eles quisessem, irmão. Porque essas dracmas aqui eram de prata. Eu vou explicar aqui já. Essas dracmas eram de prata. Então, irmão, quando ele fala para não se escandalizar, foi onde ele mandou pegar o peixe. Aí ele vai e fala assim, vai ao mar, olha, vou ler mais uma vez para me explicar. Deus vai dar a explicação para nós explicar. Ele fala assim, mas para que os não escandalizarmos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrará um estarter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Olha só. Anzol 41 de Jó. Abrindo-lhe a boca, encontrará um estarter. Toma-o, paga por mim e por ti. Olha só, irmão. É o que eu falei nesse instante. Jesus podia muito bem pegar numa pedra ou fazer alguma coisa, mas o Senhor nem quis sair fora para falar com aqueles fariseus que estavam tentando ele. Mandou Pedro já de lá. Quando Pedro entrou, deixou-os lá fora e mandou Pedro fazer isso aí para ele, irmão. Né? E veja só como é lindo isso aqui. E toma o primeiro peixe que subir. Primeiro peixe que subir, irmão. Né? Já estava premeditado. Primeiro peixe que subir. É o que? Tipo, ele jogou o anzol sem isca, sem nada. E o peixe fisgou. Estava premeditado, não estava mais esse peixe. Esse peixe, com certeza, irmão, é o Leviatã. Né? Que está escrito. Que lá eu li para vocês agora em Salmo, que era para ele folgar. Folgar é o que, irmão? Pedro pegou o peixe, irmão. Aqui está falando que Pedro pegou o peixe. Mas quem fez o milagre foi Jesus. Ali, Jesus tratou o peixe, fez tudo bonitinho, tirou os estátuas e deu para Pedro pagar. O estátua, irmão, eu já vi um irmão de um vídeo, faz tempo que eu vi isso aí. Ele fala que uma dracma era 3,5% de prata. 3,5% de prata. E eles cobraram as de dracma, 2. Pode ler. Mas, irmão, eu estou falando isso aqui, irmão, para vocês conferir o que eu estou falando. 17 de Mateus, começa no verso 24. Tá lá, Jesus paga o tributo. Tá? Então, vocês vão lá e conferem no que eu estou falando aqui e nos livros que eu falei lá. Tá? E ele fala assim.
peixe, e abrindo-lhe a boca, encontrará uma estarta. Muito bem. Dracma, 3,5% de prata, né? E de dracma era 2. Ele cobrou a de Pedro e de Jesus. Eles cobraram, para ver se Jesus não tinha ou se caiu em alguma contradição, né? Mas aí, irmão, era 2 de dracma. 3,5 mais 3,5, 7. Jesus tinha que dar 7, né? 7 gramas de prata, que é as 2 moedas. E aí, irmão, essa aqui que é ruim de ler, a Estarter. Estarter, mano, é a moeda que vale 14 gramas de prata. É o dobro. É o dobro da moeda. Tinha uma só, dava o dobro. Então, irmão, de 7, que eram as 2 moedas, 3,5%, 3,5% de prata, mais 3,5% dava as 2 dracmas. E as Estarter é 14 gramas valia 14 gramas de prata. E o Senhor Deus mandou Pedro dar 14, irmão. 14 gramas, foi o dobro do que descobrou. Olha você vê a grandeza do Senhor, né, irmão? O dobro que ele deu. Faz falta para o Senhor, não, irmão. Se o Senhor quisesse dar o inimaginável meu, seu, ele podia fazer ali. Como hoje, né, irmão? Se você vê, olha só, irmão. Eu fico pasmo. Eu não sei nem o que dizer, irmão. Como é que o ser humano tira tanto combustível de dentro do chão, irmão? Como é que eles tiram toneladas e toneladas de gasolina, combustível de dentro do chão, irmão, e não acaba? Como é que esse combustível está dentro do chão? Para quê, irmão? Para que serve, irmão? Será que esse combustível não serve para a sustentação do planeta ou alguma coisa? Eu fico imaginando isso aí. Então é coisa que nós imaginamos, irmão, que só Deus sabe como ele fez, irmão. A nossa mente está muito abaixo, né? Não tem nem como eu dizer que está muito abaixo, está muito mesmo, muito, muito, muito. Quer ver uma aqui, irmão? Olha só. A ciência se multiplicar. Está multiplicado. Aí o homem faz a ciência e o homem derruba a ciência. Por exemplo, o World Trade Center foi os maiores cientistas que fizeram, né? Ciência. Titanic, ciência. Aí, irmão, a ciência levantou os prédios, né? O World Trade Center, que diz que era muito gigante, alto, aqui dali foi uma catástrofe, né, irmão? O World Trade Center aqui em 2011. Aí, como eu falei, a ciência levantou os prédios e a ciência do homem derrubou os prédios. Olha que inteligência, irmão. A ciência construiu, a ciência derrubou. Por que eu estou falando? A ciência é maior do que ter feito aqueles prédios, irmão. É um avião. Um avião andar numa velocidade, subir numa velocidade. Se chocou com o prédio. Ciência constrói ciência, ciência derruba ciência. Aí, né? Vocês veem. Então, irmão, é umas coisas que nós imaginamos, mas só Deus sabe como é a sustentação de tudo isso aqui. Né? Ouro, pedras preciosas, tem em muito lugar, como eu falei para os irmãos hoje, que está escrito também em Jó, que os seres humanos vão acabar todos e não tira 3% da riqueza que tem embaixo do chão. Está escrito em Jó também isso aí, irmão. Então, irmão, vamos voltar para cá, para não fugir muito. Então, irmão, vocês entenderam, né? O Leviatã já estava programado para esse tempo aqui, para quando eles fossem cobrar o Senhor Jesus, já ter uma coisa certa, irmão.
Quer ver? Aqui, eu vou ler novamente aqui, se resumindo aqui, nesse 17 que eu estou lendo, eu vou lá em Salmos de novo para ver como que os cobrador chegou aqui na porta de Pedro. Está escrito lá em Salmo 104, os cobradores chegaram. E aí ele fala, e se tirasse a respiração e voltasse ao pó novamente? Entendeu? Vou ler o 104 de Salmo. Né, irmão? É aqui. 104 de Salmo, vou ler só o 26 em diante para nós entender o que está escrito lá em Mateus 17. Que ele vai falar aqui, Salmo diz assim, ó. E passam navios, ali passa navios, e o Leviatã que formastes para folgar. Tá vendo, irmão? Aqui está falando que Jesus já falou, o Leviatã, nesse propósito. De tudo que está acontecendo ali no Velho Testamento, até Jesus Cristo mandar pegar ele, já estava premeditado isso aqui. Para ele folgar, na hora lá, o Senhor mandar pegar. Jesus pegou no peixe com certeza, tirou a starter ali, né, como eu falei, e mandou Pedro ir pagar para eles. Deu o dobro dos 7,14. Vocês voltar no vídeo, vocês vão entender. Então, irmão, ele fala na sequência, novamente aqui, está explicadíssimo. Ele fala assim, e todos esperam em ti que lhe dê o sustento em tempo oportuno. Tá vendo? Pedro estava precisando ali e não tinha dinheiro. Foi tempo oportuno para o Senhor ou não foi? Foi, né, irmão? Tempo oportuno. Pedro não tinha, Jesus tinha e mandou pegar. Olha o 28 que ele fala novamente aqui. Dando-lhe, aí ele fala, aqui dos cobradores, dando-lhe tu, eles o recolhem, abre a tua mão e enche-se de bens, esconde o teu rosto e ficam perturbados. E lhes tira a respiração e morrem e voltam para o seu pó. Aqui está falando dos cobradores também, irmão, a respeito de que Deus, dos alheios e dos filhos. Aqui ele está falando, irmão, que Deus podia e pode e é dono de tudo, irmão. Os seres humanos ali estavam cobrando uma coisa que era dos alheios, era do seu pai, o próprio Deus, né? E quando ele fala, tira ali a respiração, que o Senhor podia fazer algo ali com eles, mas o Jesus não veio para matar, nem para destruir. Deus veio para salvar, irmão, os pecadores. Tanto é que o Senhor, ele tem longanimidade para com seus filhos. Filhos, irmão, todos que vieram, que Jesus fez lá, né? Fazemos-lhe o homem segundo a sua imagem e semelhança. Os três já fizeram. Nós somos filhos de Deus. Só porque, irmão, nós não vamos ter, aliás, todos nós, irmãos, vamos ter que ter um pai. Ninguém vai ficar órfão. Ninguém vai ficar órfão nesse mundo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, irmão. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Então, mulher, melhor você buscar ser filho de Deus do que ser filho do diabo. Né, irmão? Então, é complicado, irmão. Se nós não buscar o Senhor veramente, sinceridade, verdadeiros adoradores, como Ele procura, irmão. Jesus, Deus procura verdadeiros adoradores. Procura, irmão. Não é que Ele já acha. Ele procura. Deus me deu uma coisa nesse instante aqui, a respeito disso aqui que eu estou falando. Pessoas do meu convívio, da minha própria família, diz que a salvação é através, se for, como é que diz? Se for premeditado, não é premeditado não que ele fala, essa pessoa falou. Se for, irmão, é um nomezinho, eu esqueci agora. Se for determinado, se for determinado a ser salvo, ele vai ser.
É quase como esse nomezinho, eu me esqueci o nome. Premeditado, não é premeditado, é como se, ela tá falando, ele estava falando como se a pessoa tivesse de salvar, Deus ia salvar ele no final. É como se fosse premeditado mesmo. A salvação é premeditada. Deus ele vai ser salvo, aquela pessoa vai ser salva só se Deus quiser. Não é não, irmão. Esse nomezinho eu esqueci agora, mas é bem recíproco esse nomezinho de entender. Não é não. Porque se fosse, irmão, Deus não tinha enviado seu filho. Deus não tinha enviado seu filho para passar o que passou, ou ninguém acredita na palavra de Deus, irmão. Se eu e você não acreditar que Jesus, Deus mandou seu filho para morrer por mim e por você, complicado, irmão. Eu acredito. Bilhões de cromossomos que eu tenho, eu acredito. Eu acredito porque tudo que está no Velho Testamento está se acontecendo, que foi revelado para nós. O pessoal do Velho Testamento não foi revelado. Foi revelado para nós. De Jesus, irmão. Só falaram para eles lá. Mas foi revelado para nós. Tanto eu tô tentando me lembrar a palavra que ele fala, a respeito de salvação que ele fala. Então, não precisava ter vindo seu filho Jesus Cristo para passar o que passou, morreu por nós na cruz e deixar um veredito, um legado, né, de que todo aquele que crê e for batizado será salvo, porém os que não for será condenado. Lá em 3 de João está escrito também, né, no versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, isso já é tudo, irmão. E se nós vemos também Daniel, que fala lá em 12, versículo 25, que fala também que quando o seu ungido de Deus, né, viesse, ia ser tudo transformado. E o ungido de Deus ali, irmão, que ele está falando é Jesus Cristo, quando se batizou no Jordão com João Batista. O ungido significa que ele ia se batizar. E ali se cumpriu, irmão. Tanto é que quando ele se batizou, ali, os que estavam ali ouviram a voz de Deus. O próprio João Batista ouviu a voz de Deus. Né? Que ele fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu amo. Né? Então, ali desceu uma pomba, ele viu, desceu o Espírito Santo, eles entenderam. Quem ouviu, entendeu. E quem não entendeu, irmão, está revelado para nós hoje. Né? Então, vou chegar mais uns versículos aqui para nós entender isso aqui. Né? Eu estou tentando me lembrar a palavra lá. Não é premeditado, se for... Oh, meu Deus, todo mundo sabe, é bem fácil. Premeditado não, se for... Vocês entendem, né, irmão? Eu estou falando que essa palavra é tão facinho, mas fugiu da minha mente agora. Né? Então, irmão, não é, irmão. A salvação não é se for preparado por Deus salvar, não. Não é. Nós temos que buscar e reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ou então, irmão, não precisava ele ter vindo morrer por nós, não precisava, aliás, não teria também. Tanto é, irmão, que tinha que ser, irmão. As profecias do Velho Testamento, tudo falava de Jesus. Tudo. Então, não tem como ser do jeito que as pessoas falam, né? Então, irmão, ele fala aqui, no versículo 30, que ele diz assim, no versículo 29, ele completa dizendo assim: esconde o teu rosto e ficam perturbados. Esconde os seus rostos e ficam perturbados. E lhe tiras a respiração, morrer e volta para o pó.
envia o teu Espírito e são criados, e assim removam a face da terra. Aqui está falando, irmão, quando a pessoa morre, ele sai fora da face da terra, vira pó, né, irmão? Vira pó o ser humano. Então, pessoas que afligiram Jesus, que quiseram afligir Jesus, Jesus não está ligando, não está se importando, não, irmão. Aqueles cobradores ali, tanto é que Jesus, quantas parábolas que Jesus não libertou os cobradores de imposto? Tem inclusive uns dois, né, que é Mateus, que é cobrador de imposto, e Zaqueu também, né? E aqui ele fala assim, irmão, a glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. O mundo, ele para a terra, ele para a terra, ele treme, tocando os montes, eles fumegam. Olha, irmão, como o poder de Jesus Cristo ali na hora é grande demais, irmão. É grande. Jesus falou, eu não lembro agora a página aqui. Jesus fala que Jesus fala uma coisa que é muito importante, que ele fala assim, ele se esvaziou de toda a sua glória. Olha, irmão, olha como essa palavra é forte, eu vou explicar. A gente vai falando umas coisas aqui, o Senhor vai dando mais coisas. Ele fala assim, acho que é em 10 de João, verso 16, uns versos, acho que é verso bem antes, eu acho que é antes. Ele fala assim, Jesus se esvaziou de toda a sua glória para estar no meio de nós. Todo o seu poder, irmão. O poder de Deus é muito forte. Eu vejo assim, irmão, o poder de Deus eu vejo como se a gente fica perto de uma pessoa, a gente não sente nada, né? Assim, eu sei lá como explicar, mas quando Jesus fala que se esvaziou de toda a sua glória para ficar no meio de nós, é como se o poder dele, irmão, fosse o mar. Pior do que o mar, irmão. Olha só, um submarino, se não fizer bem feito e tal, se jogar ele no mar nas profundezas, ele estoura com a pressão. Então, é isso que eu penso do Senhor Jesus. Ele se esvaziou daquele poder para poder estar perto de nós. Então, se ele viesse com esse poder, nós não Deus fala que ninguém pode ver ele. Porque se viesse, morreria. Né? Então, irmão, eu vejo assim, quando ele fala isso aí. Então, o que ele está falando aqui também. Né? Aí ele fala assim, irmão, a minha vista está ruim, essas palavras é bem pequenininha, é ruim de ler. Mas, se os irmãos estiverem entendendo, glória a Deus. Eu vou aqui para o livro de... Vou ler mais um pouco aqui, o Jó 41. Diz assim, poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligará a sua língua com a corda? Pode, pois, uma corda em seu nariz, ou com um espinho furar a sua couraça? Porventura multiplicará as suas súplicas contigo? Ou brandar-te te falará? Olha aqui, irmão. Olha o que ele está falando. Ele está falando aqui, irmão, que ninguém podia pegar o Leviatã com anzol e nem amarrar ele para trazer amarrado. Pedro trouxe ele amarrado em alguma coisa. Está falando isso aqui, irmão. Mas Jesus mandou Pedro. Jesus podia ir ou transformar alguma coisa? Podia, irmão. Mas Jesus nem saiu, nem viu, nem olhou na cara dos fariseus lá. Tá entendendo, irmão? Ficou dentro de casa lá, nem saiu. Nem quis contender. Tanto é que ele deu uma starter que valia 2 vezes mais. Nem quis troco. Nem quis o troco. Então ele está falando...
Pedro não podia também não, irmão. Pedro não podia fazer isso, mas Deus mandou. Deus mandou. Quando Deus manda, irmão, vai. Quando Deus manda você fazer uma coisa, irmão, não tenha medo não. Pode ir, que Deus está contigo. Jesus está na frente e pode ir, que tudo vai dar certo na minha e na sua vida. E aí, irmão, ele fala aqui, porventura, aqui, ele fala aqui no 41 de Jó, ele fala no 3, porventura multiplicará a sua suplicação para contigo, ou brandar-te te falará. Está falando de quando estava tratando ali o peixe, irmão, e ali ele falasse com ele se ele podia livrar. Não podia livrar não, irmão. Estava pego, já estava. Aqui ele fala assim, e brandar-te te falará. Peixe não fala, né, irmão? Aí ele fala bem que assim, o 4 ele fala assim, fará ele concerto contigo, ou fará ele concerto contigo, ou tomaria tu por escravo para sempre? Olha, ou ele pegava ou Jesus pegava o Leviatã, ou ele fala que ficava escravo para sempre. Por quê, irmão? Porque os homens estavam cobrando. Os homens estavam cobrando. E se Jesus não pagasse, ele ia ficar o quê? Escravo para sempre, que ele está falando, era de os levar para os tribunais, para alguma coisa, dizer que Jesus não estava pagando tributo. Jesus não escravo para sempre, irmão. Tá vendo? Então, quando acontecem essas coisas aqui, irmão, nós temos que ver que a Bíblia é um resumo. E o resumo eu estou passando para vocês. Se vocês quiserem conferir direitinho, vocês vão perceber que aqui está falando lá na frente de Jesus lá. O 5 ele fala assim, olha só, brincaria com ele como se for um passarinho, ou poderias para os teus meninos, brincarás com ele como se fosse um passarinho, ou brandaste para os teus filhos. Letra pequena, meu. Os teus companheiros farão dele um banquete e o repartirão entre os negociantes. E repartirão contra os negociantes. Olha só. Os teus companheiros fariam dele um banquete ou repartirão entre os seus negociantes. Aqui está falando que o peixe ele comeu, como se fosse Leviatã, um peixe normal. Irmão, você acha que eu estou falando bobagem aqui? Não, irmão. Confere a Bíblia. Aqui, o resumo todinho aqui tá, irmão. Só porque o vídeo tá ficando muito grande, já tá com 1 hora e pouco. Tem que cortar. Então, irmão, vai lá, lê aqui. Falta ler, eu vou ler só um pouco aqui, o 27 de Isaías, que diz a respeito da vinha, que era Jesus, como eu falei na frente. Vocês vão ler e vocês vão entender, irmão. Deus vai dar capacidade, o Espírito Santo, para vocês entenderem, tá bom? Ele fala aqui, 27 de Isaías. Naqueles dias, naquele, não é esse não. 27 de Isaías, ele fala aqui, ó. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui, a grande espada. O que é, irmão? A palavra de Deus. A palavra de Jesus que falou.
A grande espada é a palavra de Jesus. Vai lá, Pedro. Vai lá, leva um anzol e traz o peixe. Para quê, irmão? Ele mesmo falou lá, para que nós não escandalizamos. Vai lá e pega e paga para mim e para ti. Está explicadamente, né? Ele fala assim, castigará com a sua dura espada, grande e forte. Que isso, irmão? Espada grande e forte. A palavra de Deus é grande, poderosa e é forte, irmão. Por isso que eu falei para vocês, se Deus mandar nós ir em algum lugar, nós vai, sem medo. Eu falo assim, nós somos medrosos, todo mundo é medroso, tem um pouco de medo, porque na verdade, irmão, o bom pastor, ele não foge quando vê os mercenários, né? Então que significa o quê, irmão? Que ele morreu por nós. Mas eu morrer por alguém, não vai adiantar nada, irmão. Se eu querer morrer por meu irmão, ou morrer por outra pessoa, que dia adiantou? Não adiantou de nada. Que eu não vou salvar nem a vida minha e nem a dele. Não vai adiantar de nada, né? Então, só Deus que pode fazer isso, né? Aí ele fala aqui no verso 2, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Jesus Cristo. Jesus estava presente naquele minuto, naquele dia que Pedro precisou de pagar o tributo. E eles já vieram cobrando Jesus e Pedro. A vinha, irmão, a vinha é Jesus Cristo. Está lá em 15 de João que ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Irmão, Jesus é a vinha, irmão, estava lá. Lê lá, irmão, lê, irmão, tu vai entender, tá? Aí ele fala assim, o Senhor, ele fala, eu, o Senhor, o guardo, em cada momento regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite nem de dia. Guardarei. Tá vendo? Olha o que ele está falando. Olha só, irmão. Olha aqui, concretizou tudo isso aqui, irmão. Ele fala assim, eu sou o Senhor. A vinha, ele está falando da vinha. Cantar-lhe. Aí ele fala, eu, o Senhor, o guardo e a cada momento regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia guardarei. Olha, aqui ele está falando que Deus guarda o seu filho. Deus guarda seu filho. E seu filho guardou Pedro. Que ninguém vai fazer mal com ele ali, naquele momento. Ele não ia ficar confundido. Né, irmão? Irmão, essa palavra é tão boa, tão linda, irmão. Tão linda. Tudo isso aqui está explicando, irmão, o que vai cair lá a respeito do Leviatã, daquele peixe do Senhor. Irmão, vou dar uma dica aqui para vocês. Lê, irmão. Lê que você e eu vai entender que vai cair lá onde Jesus pagou o tributo, naquele peixe que ele mandou pegar, o Leviatã. Lê com passado, lê com cautela, com ciência, com a tua mente ligada em Cristo, que tu vai entender. Deus vai te dar o Espírito Santo para tu entender. Vou te dar os livros para tu entender e por último tu vai ler. Irmão, isso aqui eu já li muitas vezes, irmão. Muitas vezes eu li. Faz tempo que Deus me deu isso aqui. Eu li muito tempo. Deus já me deu tanta coisa, irmão, que se você não passar para frente, você esquece. Por isso que diz, Deus renova todos os nossos dias. Mas a nossa cabeça fica guardado muitas coisas. Vou te dar, lê, irmão. Lê esse aqui que tu vai entender que está lá no futuro de Jesus. 27 de Isaías. Lê até onde tu entender que está lá. E o 104 de Salmos, do 25
até onde tu vê que vai dar lá também. O 74 de Salmo, verso 14, só fala uma, mas também tem um significado ali. Eu li pouco que está ali, né? E o 41 de Jó, tudo cai ali no tributo de Jesus. Já me imaginou, irmão, se Jesus não paga o tributo? Se Jesus não paga o tributo? Jesus fala, Deus fala e Jesus fala que ele não errou nenhuma só palavra. Jesus ia ficar devendo tributo, irmão, para aquele que ele diz que, sendo de Deus, sendo do alheio, não sendo dos seus filhos. Ele está falando, irmão, que aqui dali tudo era dele, tudo era de Jesus, tudo era do seu pai. O que é do seu pai é seu, irmão. Irmão, bota na tua cabeça, tudo que é do teu pai é teu. Não interessa se ele vai viver tantos anos, não interessa se ele vai morrer, é teu também. Lembra do filho pródigo? Eu não vou entrar aqui agora, porque senão vai comer mais tempo, né? Mas ele estava falando que tudo era dele, tá bom, irmão? Como eu falei, vocês lêem com cuidado, vocês vão entender do que eu estou falando, do que significa. Como eu falei, irmão, Jesus Cristo pegou o Leviatã na mão, tá? Esse 17 que está escrito aqui, que Pedro foi lá e com certeza, irmão, Pedro trouxe o peixe. Se você ver, irmão, a diária, um dia todinho, o cara foi cobrar o imposto, aí cobrou Pedro, Jesus estava dentro de casa. Só para dar um exemplo aqui. Aí, Pedro foi lá e falou para Jesus, Jesus, estão cobrando o imposto. Aí Jesus fala, eu não tenho. Pedro fala que não. Aí Jesus manda, Pedro, pois paga. Livra-te do alheio, dos fios alheios. Lê lá, igual eu expliquei depois. Aí ele vai e diz assim, mas talvez eu não tenho dinheiro. Mas ele cobrou a mim e a ti, porque era uma dracma. Ele pediu de dracma, 2. Aí já colocou o Senhor, né? Também. Aí o que Jesus fez? Então tá. Então vai lá, pega o peixe e traz aqui. Tu vai pegar o peixe, o Leviatã, traz para mim que eu vou, que tá lá. Na hora bem oportuna, irmão. Irmão, aqui que eu estou falando no Velho Testamento, está falando na hora bem oportuna. É na hora que o Senhor precisou. E Jesus Cristo é Deus, né, meu? Jesus Cristo é Deus, na Trindade ali, né? Ei, irmão, é muita coisa que o Senhor dá para nós lemos na Bíblia. O Senhor dá muita coisa. Mas é isso, irmão. Já está 1h e pouco. Eu vou cortar um pouco para ver se os irmãos entendam, tá? E eu peço que os irmãos leiam direitinho e que entendam, tá? Que é gratificante, irmão. É gratificante você gravar 1h, 1h20 das coisas de Deus. Se fosse para mim, eu falava muito mais, mas está muito grande, né? E minha internet está meio ruim também, né? E eu agradeço, irmão. Fique aí no vídeo, vejam, para ver se vai bater. Vai lá, confere, faz como os Beridianos, lá no 17 de Atos, vai lá, confere, lê direitinho que o Senhor vai dar o que tu vai entender, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome de Jesus, tá bom?